Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações. Beleza? Bom, eu quero tratar nesse vídeo sobre um assunto que muitas vezes nós ignoramos, mas que está todo dia presente na nossa vida, porque todo dia nós temos que fazer escolhas diante da vida que a gente leva e de tudo que nós temos que decidir, que é o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, nós temos que compreender que o pecado ele traz consequências sobre as nossas vidas. E eu tenho percebido que muitas vezes no meio do povo evangélico, o pecado ele tem se normalizado. E isso não é algo que a gente pode considerar na nossa vida e achar normal. Até mesmo porque a Bíblia também fala que o pecado é como o ovo da áspide, né? O ovo da serpente. Então, a sua natureza qual é? A serpente, quando ela nasce, a natureza dela é o quê? Picar e te matar, porque ela tem um veneno, ela é mortal. E o pecado é a mesma coisa para conosco. Então, lá em Provérbios capítulo 28, verso 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então aqui, o texto está deixando muito claro dois pontos. Primeiro, o que encobre suas transgressões, ou seja, seus pecados, seus erros, diante de Deus e não os confessa, jamais prosperará. Então, muitas vezes, muitas coisas que não funcionam na nossa vida, muitas vezes é em função da nossa falta de confissão diante de Deus. Não é o diabo, não é um problema das pessoas, não é a economia do país, muitas vezes o problema somos nós mesmos. E nós temos que entender isso e aprender a ter uma vida de intimidade, de confessar os nossos pecados diante de Deus. Ora, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso a continuidade de versos é assim: mas o que confessa, esse e deixa alcançará misericórdia. Porque também tem um problema. Quando eu digo que se normaliza, é que às vezes as pessoas até confessam o pecado, mas não deixam o pecado. E alcançar misericórdia, misericórdia é o castigo que eu mereço receber e não recebo. Então Deus, por misericórdia, Ele nos poupa de um juízo ou coisa pior. E eu quero passar para vocês algumas coisas que eu tenho percebido no meio do povo de Deus que tem realmente se normalizado. Só para a gente poder contextualizar e você parar para pensar se de repente essas coisas não estão presentes na sua vida. São apenas alguns tópicos, algumas coisas que nós temos que começar a compreender se nós não temos aberto margem para que essas coisas sejam normais na nossa vida. A primeira coisa que eu tenho percebido no meio do povo de Deus é o palavrão, né? Aquela escapadela que muitas vezes a gente acha que não vai dar em nada, mas que traz consequências que acabam manchando a nossa vida. Colossenses 4,6 diz o seguinte: então eu vou dizer o pecado e o que a Bíblia fala sobre isso. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ou seja, não é pela emoção. Eu não posso responder por impulso. Eu não posso ter achar normal. Eu simplesmente, até mesmo porque responder por impulso, até mesmo porque a Bíblia fala que um dos pontos do fruto do Espírito é a mansidão e domínio próprio. Segunda coisa que eu percebo é o sexo fora do casamento. Olha o que Paulo fala ao povo de Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, ele diz o seguinte: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ou seja, o sexo é uma bênção, é algo dado por Deus, senão Ele não nos faria seres assexuados, ou seja, com prazer sexual, mas desde que seja dentro do casamento. E nós precisamos entender que não há como negociar isso de nenhuma forma. Mesmo aqueles que adulteram, aqueles que são jovens, nós precisamos entender realmente isso daí. A terceira coisa que eu percebo é a fofoca. Lá em Tiago capítulo 1, verso 26, olha o que diz o texto. Tiago capítulo 1, verso 26, diz assim. Deixa eu achar aqui. Tiago capítulo 1, verso 26 diz o seguinte, sobre a fofoca.
Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, se eu sou uma pessoa fofoqueira, que vivo falando mal dos outros, sem motivo algum, e não refreio a minha língua, a minha religião é vã. É a Bíblia que está dizendo isso. Então percebe, quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, isso traz consequências. Quarta coisa é acreditar em signos. Amados, isso aí é complicado, porque eu vejo muitas pessoas, elas colocam lá aquele versículo lindo da palavra de Deus e tal, e posts seguintes nas suas redes sociais, vem lá aquela algo sobre signo, coisa do tipo. Então veja o que diz o texto lá em Isaías 47, verso 13 e 14. Diz assim: já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante dele se assentam. Ou seja, a Bíblia condena essa prática. O nosso signo é Jesus. A gente às vezes até brinca, né? Qual que é o teu signo? É o leão da tribo de Judá. É até um pouco chato dizer isso, mas é o fato. Nós não acreditamos mais em signo. Signo não tem nada a ver conosco. Se você pratica esse tipo de coisa, se você consulta, se você lê, se você posta, irmão, em nome de Jesus, para com isso. E não foi para isso que Deus te chamou. Confie no Senhor, Ele sabe o seu futuro, e o seu futuro está guardado na presença dEle, em suas mãos. E a quinta coisa que eu tenho percebido é a mentira. Efésios capítulo 4, verso 25. Efésios capítulo 4, verso 25 diz assim: olha o que diz o texto. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Veja, se tem um lugar onde não deveria existir mentira, é justamente dentro da igreja. E se tem um lugar que nós não deveríamos ser melindrados ou melindrosos com relação a um falar a verdade por outro, é justamente dentro da igreja. Nós temos que ser verdadeiros. E o problema que eu percebo é que uma certa geração ele tem se acostumado a não enfrentar a verdade. Então, quando a gente chega e fala algo verdadeiro, e fala a verdade para alguém, parece que aquela pessoa se melindra. E nós não precisamos ser assim. Nós precisamos ser honestos. Se você não quer, não quer. Se não está a fim de ir, não vai. Se você não está a fim de fazer, não diz que vai fazer e depois não faz. Se você assume um compromisso diante de Deus e fala, olha, conta comigo, e não pode se contar com você nunca, isso é mentira. Então sejamos claros, verdadeiros. Então, voltando ao texto inicial que nós lemos, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, o meu conselho para você é que na sua oração você busque pedir perdão ao Senhor. Não à toa, quando Jesus Cristo ensinou a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, perdoai os nossos pecados. Ou seja, ele ensina a confessar. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, meu amado, eu quero que você faça uma reflexão de como está a tua vida espiritual, se essas coisas não têm sido normalizadas na sua vida, porque eu percebo que tem sido normalizado no meio do povo de Deus, e se de repente, em função dessas coisas, as situações, a sua vida não está travada, e talvez haja uma falta de confissão diante do Senhor. Então, faça essa oração, confesse diante de Deus, porque a Bíblia diz que os que confessem, deixe, abra mão do pecado. Deus te chamou para ser livre, Jesus te chamou para a liberdade. A liberdade é essa, é você poder dizer não para o pecado, porque você não precisa mais dele. E quando você age assim, você alcançará misericórdia. Então eu gostaria que você refletisse sobre isso, meditasse e pensasse nisso, em nome de Jesus. Deus abençoe você.